slide da semana passada, que foi o número 13. A prece é filha da fé e sinal evidente de progresso. Esse slide foi retirado, alguns fragmentos do capítulo 27, item 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim: se soubesseis quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece, ele faz até, coloca aqui um ponto de exclamação, né? Se a gente tivesse a consciência do benefício da fé e da prece, né, nós poderíamos usar bem mais esse recurso, né? Então, aí mais à frente diz assim: a prece, filha primogênita da fé, leva-nos pela senda que conduz a Deus. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Benignas vozes extasiantes, perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Nós não vamos tecer muitos comentários sobre esse 13, né? Porque nós realmente já vimos na semana passada. E eu acho assim, ele usa uma linguagem assim, bastante poética, assim, muito bonita. Vale a pena a gente ir lá na fonte mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo e ler esse capítulo 27 por completo, ou pelo menos todo o item 23, e refletir sobre ele. Muito bem, então vamos passar para o slide número 14, e aí vamos ver quem que pode fazer ele para nós. Alguém que... Estão todos com o microfone desligado, aquele que se manifestar, liga o microfone, aciona ele para falar aqui com ele, para ler esse slide para nós. A fé é conquista do espírito. Seu Maurício, Alane, Barçanufo, quem que quer fazer ele? Posso ler? Olá. Ok. Silêncio. Eu coloquei no mesmo, né? O 14, perdão, foi uma falha aqui. Deixa eu É esse mudar mesmo? aqui. Ah, tá. É, o 14 aqui, agora que eu percebi. Falha nossa. Pois não. Para se ter fé é necessário compreender, é isso? Isso. Para se ter fé é necessário uma base. Eita, peraí. Estou ampliando aqui, cliquei em outra coisa. Para se ter fé é necessário uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. A pessoa crê porque compreendeu. Pois fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa fé não pode estagnar, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Então, o texto aqui quer dizer que a fé, ela não basta só, eu tenho fé, sim, por palavras, né? Ela tem que ser compreendida, ou seja, bem entendida. Se você crê em algo, por exemplo, vai confiar que vai dar certo a cirurgia, por exemplo. Daí você tem que compreender que está tudo nos desígnios de Deus e você confia, né? Tendo fé que tudo vai dar certo. E no final você tem certeza de tudo que aconteceu, né? A gente só espera lá. A gente torce para que dê tudo certo, né? Então a fé ela é mais além de só acreditar, né? Vamos dizer assim. Então é mais além. Então ela tem que ser compreendida. Ok. Significa aí também que é o que o Espiritismo sempre fala da fé raciocinada, né? Então, se compreende, é porque raciocina e pensa sobre as possibilidades. Então, que a fé verdadeira mesmo é a fé que compreende. Porque como nós podemos ter uma fé numa coisa, por exemplo, a pessoa ter fé num objeto.
Você tem fé no objeto, a fé não é verdadeira. Porque é verdadeira, ele tem fé porque sabe, conhece, né? Que realmente, igual, se nós temos fé em Deus, quando nós compreendemos a grandeza de Deus, a onisciência, a sabedoria infinita, o amor infinito, a imparcialidade de Deus, então aí a gente tem fé compreendendo. Mas quando a gente tem fé apenas por ter fé, sem saber o porquê, significa fé cega. E essa fé cega, ela, da mesma forma que nós temos fé, nós podemos deixar de ter fé, né? Agora, a fé verdadeira é o que o Jesus colocou com relação a construir a casa na areia. Então, aquele que tem fé cega, ele constrói a casa na areia. E o que tem fé sólida é o da casa na rocha. Que vem a tempestade, vem a água, vem a enchente, não leva de jeito nenhum, porque ela foi feita na rocha. Aquela que é feita na areia, então, quando vem a tempestade, leva, ou seja, vem as dificuldades, tem fé. Mas depois não aconteceu, eu já fico descrente em Deus. Por exemplo, o mesmo caso é quando a gente está com uma doença incurável, por exemplo, na visão dos médicos. E a gente tem fé em Deus e a gente tem certeza absoluta que aquela doença vai ser curada, aqui na Terra mesmo. Mas aí passa um tempo e não acontece, a cura não acontece. Aquela pessoa querida, que a gente confiava demais em Deus, tinha ter certeza que ele seria curado aqui na Terra, desencarna. Aí a gente começa a ficar descrente, aí perde a fé. Olha, eu confiei tanto em Deus e não adiantou nada. Agora, para quem tem a fé que compreende, então ele tem fé, acredita que pode, que vai tudo dar certo. Mas se não der a cura aqui durante a vida encarnada, tem o outro lado do desencarnado no mundo espiritual que a pessoa vai ser curada lá. Então ele não perde a fé, porque a fé é uma fé que compreende, né? Eu confesso que essa parte do evangelho, né, é uma coisa que sempre me deixou assim um pouco cabulado, né? Eu fico fé compreender, mas não entender, né? Então fica assim, parece que é a mesma coisa. E seu Maurício, na reunião passada, até né, trouxe aquele exemplo acho que foi na reunião passada da parábola do. Não é a parábola, não, da passagem do Cristo com que o centurião, né, leva para cura, pede para cura e ali dá para a gente entender o que é essa fé com compreensão. Né? Então, achei muito interessante a forma como colocou, né? Porque o centurião falou: eu mando e os meus soldados obedecem. Você manda, seus anjos obedecem também. E quando a gente tem uma fé, como foi dito agora pelo seu Maurício aqui, fé em Deus, então é algo que está muito acima mesmo, né? Se eu confio nele, eu sei que ele vai fazer o melhor. E sempre a gente fica achando que o melhor é a minha escolha. Né? E aí seu Maurício colocou bem, né, que a fé é justamente aquela certeza que Deus proverá, mas proverá naquilo que é melhor para aquele meu pedido. Né? Não aquilo que eu quero, porque meu comportamento muitas vezes é de criança que não sabe bem o que quer e pede coisas absurdas, coisa que vai trazer mal. Então, quando ele diz, ó, Deus vai ajudar do jeito que é melhor. Eu lembro daquela passagem lá do nosso lar, né? Que eu acho que é o Lísias ou é o.
chama a atenção do André Luiz, né, que ele está todo preocupado com a família. Depois de 9 anos, né, no umbral e mais algum tempo lá no nosso lar, ele está, meu Deus, né, o que será que aconteceu com a minha esposa, né? Deve estar muito preocupada comigo. Ela disse que ia morrer se eu morresse, né? Ela morreria comigo. Tal era o amor que ela sentia por mim e meus filhos, para ali, para lá. Então ele ficou com aquela preocupação e o orientador dele disse, bem, assim, é o mesmo Deus que te atende aqui, atende eles lá. Então, essa fala, ela é muito importante para a gente entender isso aí, né? Deus vai prover, o mesmo Deus que atende a mim está atendendo o outro. Por que eu tenho que ficar criar essas preocupações? Isso é muito comum, né? De pais e principalmente de mãe, né? Com os filhos, né? O filho não pode sair, não pode fazer uma coisa, outra, meu Deus, vai acontecer, vai isso, vai aquilo, né? Então, isso é uma evidência, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar que Deus vai fazer o melhor. Que o mesmo Deus que está me atendendo aqui, está atendendo, por exemplo, a minha filha Larissa, que está lá na Austrália. Né? E que ele vai reservar o melhor para ela. E o melhor para ela nem sempre é aquilo que ela quer e que eu quero, mas sempre é o melhor. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar esse tipo de compreensão, né? Como disse a Alane aí na fala dela, né? Compreender e entender, aí a gente vai se fortalecendo na tal da fé raciocinada, que é o que a gente tem dificuldade de às vezes colocar dentro de nós. É muito mais, às vezes, fácil, né? A gente ter a fé cega. Acredita e pronto, né? Mas a fé cega leva ao fanatismo. O fanatismo leva a fazer muitas coisas erradas, cometer muitos equívocos. Por causa do fanatismo, as pessoas matam e morrem, né? Cometem os desatinos de toda a ordem. Então, acho que essa passagem aí do Evangelho ela é muito interessante nessa questão. Emmanuel, em O Consolador, essa aqui é a questão número 354, ele define aqui, né, o que é fé. Eu até mandei o link do livro, né? Que a pergunta 354 é justamente essa: poder-se-á definir o que é ter fé? Então ele responde assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Isso aqui me faz lembrar o Sr. Maurício, ele já falou isso numa palestra, eu lembro disso aqui. Eu creio, eu sei é muito mais forte do que eu creio. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente a faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então essa é a questão que ela está fragmentada, né? Eu li ela toda do livro O Consolador, que também está nos links aí, se alguém quiser ler um pouco mais. Inclusive tem até mais questões relativas a essa situação aí, essa questão temática da fé. Se ninguém mais for comentar, nós vamos passar para a próxima. Podemos passar para a próxima? Quer falar aí, Barça? Barça Novo, só apertar o microfone. Aperte e fala, alô, não quero, eu quero. Acho que ele não está ouvindo. Tem um microfoninho aí, Barção. Você dá um toquezinho nele que ele abre. Ele está fechado. Aí, abriu isso. Vou deixar para próxima. Tá certo.
Fica de olho no microfoninho aí, então. Vamos lá para a próxima, então. Quem que pode ler a próxima? A oração curativa. Pode ser eu. Tá lá. A oração curativa. A prece está à disposição de toda criatura. Em toda parte, vemos enfermidades, aflições, descontentamentos, desarmonias. Tudo é ausência do Espírito do Senhor. Todos temos a prece à nossa disposição como força de recuperação e de cura. É fundamental adaptar-se ao bem. É necessário orientar as nossas atividades, elevar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a divina vontade. É bonito, né? Bonito. Quando ele fala aqui, primeiro ele fala o seguinte, sobre a prece curativa, a oração curativa, para que a prece está à disposição de toda criatura. Então, todos nós, e embaixo, eu achei interessante, gostei muito dessa parte de baixo, que fala que do manancial, né? Então, fala que é levar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, ou seja, como se fosse um poço imenso, um mar imenso de bênçãos. E nós podemos, o nosso pensamento é pegar o balde. Vou só pensar assim, então, esse manancial, imaginando lá que um mar de bênçãos. E nós temos o nosso balde, e que nós podemos ir nesse manancial de bênçãos e pegar encher o balde e trazer para a gente. Se a gente colocasse numa linguagem assim mais voltada para aquele estudo das energias, seria então essa fonte de energia, talvez, né? Energia, será que é? Isso. Energia cósmica universal, né? Que transforma. É a fonte de energia, verdade. Então, esse manancial de onde emana, né? O manancial é muito dessa ideia de emanar. Tem o manancial da água, que emana a água, onde sai a água, né? Então, os rios, o manancial do rio, que a água escorre pelo rio, vai descendo. O manancial, essa fonte, esse manancial de bênçãos, né, de energia, que está sendo distribuída por toda parte. E a gente, todos nós, podemos pegar dela, porque o interessante é que não tem palavras-chave, porque tem pessoas que pensam, a oração do fulano, ele é tão bonita porque ele fala as palavras tão bonitas. É mais forte. E esquece que, na verdade, o importante não é a palavra bonita, é o sentimento, é a vontade. Então, todos nós temos acesso, ou podemos ter, porque às vezes não temos e não queremos, né? Então, se nós não queremos buscar, aí a gente não consegue ir buscar essas bênçãos, estão lá. Mas elas estão à disposição. E eu digo mais ainda, nem só ela está à disposição para a gente buscar, como ela está sendo derramada. Essas bênçãos, essa fonte, desse manancial, elas estão sendo derramadas em cima de nós. Mas nós fazemos eu sempre gostei de analisar, nós fazemos uma camada de proteção contra esse manancial. O que significa isso? Significa o nosso sentimento de inveja, de ciúme, de maldades, de descrença, de pensamento de vingança, pensamento de desânimo, de falta de iniciativa. A gente cria uma carapaça, né? E que esse manancial, essa fonte que está jorrando as bênçãos em nós, ela não penetra em nós. Porque nós não estamos abrindo, né? Para que ela penetre. Então, a prece, ela vem em nós, é muito fácil, né? Basta a gente sintonizar. Não precisa nem pedir, né?
precisa nem pedir, é sintonia. Sintonizou, é igual quando você pega, temos um fio elétrico e a energia passa por um fio. Mas se o fio estiver cortado, a gente não consegue receber energia. Então a gente corta esse fio dessa ligação com o alto. Então basta, no caso, a gente tem que fazer um trabalho de ligação desse fio para que a gente receba toda essa energia que está sendo jorrada em favor de nós. Muito bem. Alguém mais quer comentar? A oração curativa. Esse Eustáquio, né? Se você for lá no livro Instruções Psicofônicas, nós vamos ver que ele é um padre, né? Que desencarnou e ele se manifesta numa reunião em 11 de novembro de 1954, Padre Eustáquio. Quando ele era encarnado, ele já fazia curas. Depois que ele desencarnou, né, continuou as curas em nome dele, com orações e tudo mais. E ali ele manda uma mensagem psicofônica, onde ele traz essas orientações, né, que aqui são alguns fragmentos dela, e que eu recomendo que leia a mensagem por completo nesse livro, que está o link também, que eu enviei para cada um para poder acessar. Ele é bem interessante. O próximo slide também é ainda nessa mesma linha do Padre Eustáquio. Veja quem que quer falar sobre ela. Eu vou já colocar aqui a oração curativa ainda, na lição 36 do Padre Eustáquio. Alguém quer fazer a leitura? Muito bem. Só apertar o microfone, que nós não estamos ouvindo. Falei eu, então. A oração curativa. A lei do amor é tão matemática quanto a gravitação. Interessante essa afirmação, né? Então não é uma coisa assim tão subjetiva como a gente imagina. Ela é matemática, então ela tem uma questão científica por trás disso aí, que é o que a gente está estudando, né? Essa parte técnica de energias, né? Que muitas obras da doutrina espírita e fora dela já estuda a utilização dessas energias, o manuseio que se pode fazer com ela através do pensamento, através da vontade, do desejo. Então ela obedece a leis, como tudo no universo, obedece à lei de Deus, né? A lei natural. Então a gente já começa a ter esse entendimento, até para unir aquela questão, né, de compreender e entender, que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cada aprendiz do Evangelho necessita afeiçoar-se ao culto da prece. Aquilo que a gente vem sempre estudando, né? O aprendiz do Evangelho, né? É aquela pessoa que quer tá bem com a vida, né? Tá de bem consigo mesmo, com a lei de Deus, com ser feliz. Ele deve estar sempre ligado a essa sintonia da oração, ao culto da prece. Então a gente pode estar nessa ligação o tempo todo. Como disse o Maurício, não precisa palavras, né? Palavras bonitas ou feias, não, é o sentir, é o estar naquela sintonia. É quando eu percebo alguém com problemas, né? Alguém em sofrimento, desenvolve dentro de mim a compaixão, né? O desejo de ajudar, eu já estou em prece. Naquele exato momento, naquela sintonia que eu crio, eu já estou ao culto da prece. Então, afeiçoar-se ao culto da prece. E vale também para evitar os pensamentos desagradáveis, que isso somos o tempo todo, né, envolvido
envolvido não, né? É assediado por eles, né? E que se a gente se deixar levar, a gente lá de vez em quando está pensando mal de um aqui, mal de outro ali, desejando uma coisa desagradável aqui e ali, né? E sendo pessimista conosco mesmo, carregando culpas e tudo mais. Então, esse culto à prece ele nos leva a manter aquela sintonia do amor, que é necessária, a lei do amor. É indispensável que a mente e o coração da criatura estejam em sintonia com o amor. Porque a lei do amor é tão matemática quanto a lei da gravitação. Né? Há uma afirmação aqui, olha. A lei da gravitação não envolve cálculos e tudo mais, aquelas fórmulas que a gente estuda lá no ensino médio, né? Depois aqueles que estudam mais, né? Nessa área, estudam até mais, né? Então, a lei do amor, ela também ela envolve esses cálculos. E como nós já vimos em outras obras, né, eles fazem o estudo em cima da energia, em cima daquelas grandezas que nós já estudamos na energia. Né? Energia elétrica, energia magnética, energia sobre a frequência das energias, como é que é os átomos, né, os elétrons, né, que se movimentam. Então, todos esses cálculos são envolvidos também nesse sentimento da oração e da fé. Ele não é uma situação assim que a gente não possa compreender. Né? Aqueles que têm vocação e têm condição de estudar e estuda mais nessa área têm uma compreensão maior sobre como funciona isso aí. E não é um funcionamento subjetivo, assim, fortuito, causal, não. Ele tem uma razão de ser dentro das bases científicas. Nós vemos o amor de Deus em nossas vidas por intermédio do grande mediador, Jesus Cristo, em forma de alegria, paz, saúde, concórdia, progresso e felicidade. Quando nós conseguimos nos manter nessa sintonia, nessa ligação ao culto da prece, nós vamos ter, né, através do grande mediador, que é aquela pessoa aquele ser, aquela pessoa que interfere por nós, porque nós estamos agindo de acordo com o evangelho dele, né, que é o Jesus Cristo. E daí nós vamos, o que nós vamos cultivar dentro de nós? É uma consequência e uma necessidade. Né? Se eu estou em prece, eu estou em alegria. Eu estou grato a Deus. Se eu estou em prece, eu cultivo a paz. Se eu estou em prece, eu levo a harmonia, a serenidade, a concórdia, como diz aqui, o progresso, a felicidade. Estou feliz, estou alegre. Saúde, que a saúde, nós também já vimos sobre isso. A saúde é integral, é aquela mais profunda. A saúde física, ela não é a saúde verdadeira. A saúde verdadeira é aquela profunda. Né? Quando o corpo ele manifesta algum tipo de enfermidade, é porque a enfermidade está lá mais profunda e necessita ser curada. Para se curar, aliás, ser tratada essa parte mais profunda. Que tratar o corpo se torna até um paliativo, né? Não é uma cura completa e nem uma cura duradoura. Ela pode retornar se eu continuo com as minhas emoções desencontradas e em desequilíbrio. É necessário que todas as atitudes em desacordo com a lei do amor sejam extirpadas de nossa existência. Grande desafio isso aí, hein? Tirar todas as leis, todas as atitudes em desacordo. Né? É uma vigilância, uma vigilância permanente sobre as nossas ações, nossos pensamentos, nosso sentimento, nosso comportamento. Nós temos que estar vigilante o tempo todo para chegar a essa questão de estar em acordo com a lei do amor. Né? Então, extirpar da nossa existência todas essas questões. Né? Daí vem todas aquelas questões, né, dos hábitos bons que nós precisamos cultivar em detrimento dos maus hábitos que nós vamos extirpar através
de inserir dentro do nosso dia a dia os bons hábitos. Esse é o desafio colocado aqui. Alguém quer comentar mais sobre esse slide? Está em aberto. Eu queria só falar sobre a questão da matemática, do amor, né? Tão matemático quanto a gravitação. Eu estava me lembrando aqui a questão dessa questão da sintonia e do amor. Então, ela é quando eu me lembrei da regra de 3, direto proporcional. Então, à medida que você aumenta o amor, aumenta a sintonia. À medida que você aumenta o amor, aumenta a luz. À medida que aumenta o amor, aumenta a felicidade. Proporcionalmente, né? Então, ela é matemática mesmo. Da mesma forma que a gravitação, por exemplo, tem relação massa. Então, de acordo com a massa, a velocidade de um objeto que cai, atraído pela gravidade, depende da massa. Então, da mesma forma, o amor também, relacionando a felicidade, a alegria, a luz e assim por diante, também ela é bem matemática mesmo. Senta aí. Alguém mais pode falar? Eu vou ajudar meu sobrinho aqui a sentar. Ele está precisando de assistência, que eu estou bem aqui ao lado dele. O André já volta. Pronto, tudo certo, André? Eu só fui ali ajudar meu sobrinho a sentar na cama. Vamos lá. Alguém quer comentar mais sobre esse slide ou passamos para o próximo? Muito bem, vamos no outro. Então... Eita, só agora eu percebi que eu estava falando aqui e ninguém estava me ouvindo, que eu tinha desligado o microfone. É que eu saí só um pouquinho aqui para auxiliar o meu sobrinho aqui, mas já estou de volta. Muito bem. Então, alguém quer comentar mais sobre esse slide? O seu Maurício lembrou bem sobre a questão da proporcionalidade, né? É interessante, é verdade, né? A gente às vezes não pensa nisso, né? Mas tem a questão da proporção, né? À medida que eu faço mais ações na direção do amor do Cristo, do culto da prece, eu vou melhorando também, né? Nessa questão de recepção de energias e de melhoria da minha própria qualidade de vida. Muito bem, então vamos para o próximo. Fase preparatória: harmonizar-se com os padrões de Jesus. Quem que quer apresentar esse slide? A Alane saiu, né? Parece que ela deve ter tido algum problema lá. O Barçanufo, lembrando sempre que seu microfone está desligado, só você ligar ele e falar. Nós queremos ouvir sua voz. É para ler esse daí, é? Não, eu só estou sugerindo que sempre que... Se você quiser, pode. Só se... Pode ler então? Pode. Vou ver se consigo aumentar aqui para me ler. Então, fase preparatória, né? Isso. O canal de nossa mente e de nosso coração deve estar desimpedido de todos os raciocínios e sentimentos que não se harmonize com os padrões de nosso Senhor. Alcançada essa fase preparatória, é possível utilizar por medida de reajuste para nós e para outros. Cada criatura tem sua capacidade própria nas tarefas do auxílio.
Ninguém pode calcular no mundo o valor de uma prece nascida no coração humilde e sincero diante de todo misericordiosa, ligando o fio de nossa fé à usina do infinito bem, as fontes vivas do amor eterno derramar-se-ão através de nós, aparelhando saúde e alegria. Comentários. Esse aqui ainda continua daquele do Padre Eustáquio, né? Comentários. Esse aqui continua aquela lição 36 de instruções psicofônicas do Padre Eustáquio. Ainda são as definições. Quer comentar? Alguém? Aqui ele fala da fase da harmonizar-se com os padrões de Jesus, é a fase preparatória, né? E ele usa o canal da nossa mente, porque o canal, nossa mente é um canal que tem condições de ligar a Jesus, né? Então, nosso coração deve estar desimpedido de todos os raciocínios e sentimentos que não se harmonizem com os padrões do nosso Senhor. Até o momento, a preparação é esse momento de harmonizar, de retirar, né, todos os sentimentos que desarmonizam, todos os sentimentos que não coadunam, né, com os padrões de Jesus, para que a gente possa conseguir realmente receber do alto as benesses que vêm de Deus. Então, ele fala que depois que alcançada essa fase preparatória, é possível utilizar a oração por medida de reajuste para nós e para os outros. Então, a gente prepara, sintoniza, para depois a gente usar as energias em favor de alguém. Então, quando nós vamos fazer prece para alguma pessoa, o primeiro passo é a gente fazer harmonia, harmonizar, ligar-se a Jesus, retirar todos os sentimentos contrários, todas as preocupações do dia, né? Eliminando tudo aquilo que nos liga mais para baixo do que para cima. Então, tem retirando. Aí depois nós estamos ligados a Jesus, estamos harmonizados, aí entra o momento já, então, da gente fazer oração já em favor do reajuste para nós e também pedir também para as outras pessoas, né? Fazer o bem para os outros. E aqui a outra parte que fala que tem sua capacidade própria nas tarefas do auxílio. Então, cada criatura tem sua capacidade. Então, nem todo mundo tem a mesma. A gente pode observar nas obras de André Luiz, ele mostra nos momentos de oração que os espíritos mais preparados se iluminavam muito mais. Aí eu me lembrei também aqui da questão da proporcionalidade. Então, de acordo com a evolução, de acordo com a sintonia, de acordo com o amor, ela tem mais capacidade. Então, se eu tenho capacidade de X, o Chico, que já caminhou bem mais, tem a capacidade de muitos X, que é bem maior a capacidade dele. Então, ninguém pode calcular no mundo o valor de uma prece nascida do coração humilde e sincero diante de todo misericordioso. Então, quanto mais humilde, mais alcança, mais a prece vai alta, mais a prece atinge a Deus. Então, que fala que ligando o fio, né? Lembra, eu até falei que a questão do fio, que ligando o fio de nossa fé à usina do infinito bem, então faz essa ligação quando ele está cortado,
Se nós deixarmos nosso fio cortado, nós não vamos chegar, conseguir atrair, porque o fio está desligado. Então, quando nós ligamos esse fio da fé, né, à usina, ao manancial, né, as fontes vivas do amor eterno, derramar-se-ão através de nós, esperando saúde e alegria. Então, quando nós estamos trabalhando em benefício de alguém, então ligamos o fio da fé, aí, com certeza, esse fio vai à fonte do infinito bem. Aí nós ligamos ao amor eterno do Cristo, e esse amor vai nos auxiliar e vai derramar por meio de nós as alegrias, a saúde, o auxílio, né, às pessoas mais sofredoras. Alguém mais quer comentar? Algum comentário mais? Alane, Barçanufo? Só o Maurício colocou aqui a fase preparatória, né? Nós nos preparamos. Aquilo que nós fizemos aqui no início, né? Quando a gente faz aqueles exercícios para poder entrar em sintonia e tudo mais, né? É evidente que existem pessoas, né? O Sr. Maurício até citou Chico Xavier e outros tantos, né? Que talvez esteja preparado o tempo todo, né? Não há necessidade dessa preparação, né? Nós temos porque ainda nós nos deixamos envolver assim pelas variações que acontecem o tempo todo à nossa volta e nós influenciamos e somos influenciados por essas variações. Então a gente ainda sente nessa necessidade de se preparar, né, para um determinado, para oração e tudo mais, né? Mas eu entendo assim que existem pessoas que, né, estão o tempo todo já nessa ligação. Muito bem, vamos para o próximo. Acho que dá para fazer mais um slide ainda, né? A oração curativa. Alguém quer fazer essa daqui? Oração curativa. Ainda no Padre Eustáquio. Alguém? A oração curativa. Transfusão de plasma espiritual. A plasma, nós estamos lembrados, né? Que é o plasma, né? Espiritual. Por isso que fala em curativa, né? Aquela matéria, né? Que é formada pelo fluido magnético animal, que é utilizado nos trabalhos de cura. É indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. Então, até no estudo, né, da corrente magnética, nós ouvimos essa mesma afirmação aqui, né, da transfusão de plasma. E ali ele cita a diferença, fala que é similar, né, o que acontece na transfusão de sangue, com a diferença que aqui a fonte ela não se finda, né? Quanto mais você tira, mais tem, não tem essa limitação, né? Então você pode usar à vontade, desde que esteja criado à vontade, né, o desejo de servir e tudo mais. Forças reunidas possibilitam a eclosão do amparo divino. Aqui então fala sobre a coletividade, né? As forças reunidas multiplicam as forças e teremos maiores possibilidades para a eclosão do amparo divino que está simplesmente esperando que a nossa capacidade de transmissão e de sintonia se amplie e se eleve em nosso próprio favor. Então aqui ela fala sobre forças, o que é uma eclosão, né? É aquela expansão, assim, né? Então,
Por isso que ele fala multiplica, não soma, multiplica. Então a soma de 2 pessoas, 3 pessoas, né, o resultado, né, dessa agregação não é uma soma, mas é uma multiplicação de energias. Nós até falamos em outras partes que quando a gente se reúne, né, lá na corrente magnética, as energias ali que nós geramos como dínamo, e a espiritualidade ela se encarrega de centuplicar aquilo ali. E aqui então ele diz que realmente essas forças se multiplicam, né? Teremos então maiores possibilidades para a eclosão do amparo divino, tá? Que está simplesmente esperando que a nossa capacidade de transmissão e de sintonia se amplie e se eleve em nosso próprio favor. Então a gente pode multiplicar essas energias. Quando ele fala em nosso favor, é aquela questão, né, que nós não estamos com aquele desejo de ajudar, de servir, né? Então nós estamos trabalhando em serviço do Cristo. E é claro que todos são beneficiados, né? Quem gera energia, quem recebe, né? Todos são beneficiados. Algum comentário mais sobre esse slide? Alguém? Muito bem, o Google já nos avisou aqui que nós estamos no finalzinho do nosso tempo. E aqui ainda tem mais um slide, né, que é sobre, depois vem de André Luiz, que é sobre o Padre Eustáquio. Talvez a gente faça isso aqui mais um pouquinho rápido, né, e depois na próxima reunião a gente repita ele, né. Mentalização. Mentalizemos o órgão enfermo, a pessoa necessitada ou a situação difícil, oferecendo-lhes nosso coração e nossas mãos, por veículos de socorro, e veremos fluir por nós os mananciais da vida eterna. Então, nós estamos trabalhando, aqui não é um trabalho de cura. Então, vou mentalizar o que? O órgão enfermo, a pessoa que está precisando daquele tratamento, ou a situação difícil que alguém está enfrentando. Então a gente mentaliza aquilo ali. E oferecendo-lhes nosso coração, quer dizer, o nosso sentimento, o nosso amor, as nossas mãos, porque nós impomos as mãos para fazer a magnetização, por veículos de socorro, e veremos fluir por nós os mananciais da vida eterna. Então a gente começa a sentir aquela energia que está sendo gerada, né? É interessante que em muitos trabalhos as pessoas, né, têm alguns movimentos involuntários, né, no corpo e tal, que mostra que a energia realmente está sendo gerada ali, está sendo movimentada naquele corpo e está sendo direcionada ao enfermo. Movimentemos a boa vontade, estendendo a oração curativa. Lembra, sempre a boa vontade, né? Sempre a vontade, o desejo de servir, o desejo de ajudar. Todos temos provas, dificuldades, contudo, dia a dia, colocando nosso espírito à disposição do divino amor, desenvolver-nos-emos em entendimento, elevação e santificação. Trabalhemos, portanto, estendendo a mão curativa. Aliás, trabalhemos, portanto, estendendo a oração curativa. Então aqui ele nos lembra, né, que nós temos vários desafios, né? O tempo todo nós somos tentados, né? O tempo todo nós passamos por prova, dificuldade. Não é porque nós estamos fazendo um trabalho mediúnico lá de cura que nós somos, né, protegidos o tempo todo, né? Nós não vamos passar por... Né? Nós estamos no mundo de prova e expiação, onde o tempo todo nós estamos envolvidos, emitimos pensamentos desagradáveis e recebemos pensamentos desagradáveis, somos provocados e provocando dentro daquilo que nós já estudamos, né? Que nós nos permitimos.
Mas quando nós realmente nos ligamos a essa boa vontade de servir, de se elevar, né, de se santificar, nós conseguimos, então, ter êxito, né, ter um bom resultado para aquilo que nós nos colocamos como objetivo da nossa cura. Algum comentário mais a respeito? Encerramos por aqui. Falta um pouquinho tempo só. Quem que quer fazer a... Bom, terminou então, né? Oi, Barça, está aí? E a Lani? Ah, Olá, deu saidinha, fugidinha? estão me ouvindo? Agora. Eu acho que caiu aqui, achei que foi até o Google que derrubou, mas acho que é a internet mesmo que tá. Acho que é a internet minha que tá com problema. Achei até que era o Google que estava desativando. Né? Então tá, estamos no horário de encerrar. Quem quer fazer oração final? Pediu o Barça poder fazer, que o Barça não participou menos. Isso. Pode fazer, Barça? Liga seu microfone. Aciona ele aí para nós. Barça Novo, tá me ouvindo? Acorda, Barça Novo. Será que ele tá ouvindo? Só dá um toquezinho no microfone. O microfone seu tá desligado. Dá um toque no microfone e liga e pode falar daí. Aí, ligou. Ligou, isso. É? Então tá bom. Então vamos terminar. Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por nossa belíssima reunião, onde podemos comentar vários assuntos sobre a sua lei, que é a lei de Deus, onde nós possamos aprender sobre a prece. Agradecemos muito por isso. E da agora para frente, nós vamos tentar melhorar, já sabendo que o poder da prece é muito grande. Então, nós agradecemos muito e acreditamos que agora para frente nós vamos mudar e os desencarnados que participaram também foi muito proveitoso e agradecemos muito por isso. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Chegou o fim, Barça, na hora, graças a Deus. Vai desligar, viu? Muita paz para Pois é. todos. Vamos Muita procurar ler paz. aquele do Padre Eustáquio aí que eu coloquei no grupo. Quem puder ler, Beleza. leia pra gente. Na próxima a gente pode comentar. Deus abençoe a todos. Tchau.